Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre centros planetários fundamentais e centros planetários maiores. E uma outra pessoa está pedindo que se amplie o tema da vigília, para que esse trabalho da vigília seja revigorado neste momento aqui em Figueira. Bem, nós vamos unir esses dois temas para que eles fiquem bem atuais e vivos para nós, mesmo porque são temas muito afins. O que nós chamamos de centros planetários fundamentais são aqueles 3 centros básicos que servem para ancorar no planeta a energia do logos planetário, a energia da consciência planetária pura. Esses centros planetários fundamentais, que nós conhecemos com o nome de Iberá, Shambhala e Mistritlan, eles vão se revezando na sua atividade. Esses 3 centros planetários, Iberá, Shambhala e Mistritlan, ancoram a vontade, o plano para o planeta. E isso é passado a eles pela consciência geral do planeta, pelo logos planetário. E esses centros se revezam nesta focalização no decorrer das raças humanas. Como as raças são 7 e nós estamos na 5ª, então nós já estamos neste momento com o 3º centro ativo, que é Mistritlan. Porque Iberá foi este focalizador fundamental nas primeiras raças, que ainda não eram físicas, que estavam se preparando para ser físicas. Depois Shambhala foi a partir da 3ª raça, que começou a ser física. E finalmente agora Mistritlan, que entra nesta focalização a partir da 5ª raça, desta raça atual. Então, enquanto um centro destes está totalmente ativo, focalizando esta consciência para todo o planeta, os outros 2 ou estão em vigília, isto é, se preparando para um próximo ciclo, ou estão já semiativos, secundando o centro fundamental sob alguns aspectos. Então, neste momento, Mistritlan é o centro fundamental ativo, Shambhala está em vigília, isto é, Shambhala está recolhido, lúcido, para preparar ciclos futuros do qual participará e sintetizando toda a sua experiência. E Iberá, que está numa posição intermediária, se preparando para ser o próximo centro fundamental, num tempo que nós nem temos ideia do que seja. Então, neste momento, Mistritlan representa esta vontade, este plano, ele representa esta consciência planetária. Agora, centros planetários maiores já é outra coisa. Centros planetários maiores é um destes 3, no caso hoje Mistritlan, formando triangulação com outros 2 centros planetários que não são fundamentais. Então, neste momento, os centros maiores são Mistritlan, que é um centro fundamental, Aurora e Herques, que são os 2 centros maiores entre aqueles outros planetários, dos quais nós conhecemos
Lis Fátima, Mirnajad, a Nuteia, como a gente sabe. E esses 3 centros maiores, eles são chamados de maiores porque eles sintetizam aqueles mesmos aspectos divinos que os 3 centros fundamentais sintetizam no sentido cósmico, e esses 3 centros maiores sintetizam esses 3 mesmos aspectos no sentido divino. É cósmico, mas é um outro nível. Esses 3 centros maiores, dos quais faz parte Mistritlan, que é fundamental, emitem para os demais centros planetários e para toda a vida planetária o propósito do plano divino para a Terra, para a humanidade. Enfim, emite este conhecimento, esta inteligência, este amor-sabedoria, este poder divinos para os outros centros planetários e para a humanidade em geral e para a Terra em geral. E os outros centros planetários, além destes 3 centros maiores, se encarregam de fazer chegar a toda a humanidade, a todo o planeta, o impulso evolutivo devidamente dosado, o impulso evolutivo devidamente trabalhado para que os vários setores do planeta, ou para aqueles que servem ao mundo, possam receber este impulso. Estamos falando de mônadas, né? Essas mônadas vão recebendo estes impulsos e vão então cumprindo e desenvolvendo este propósito. Então, do nosso ponto de vista, esses centros servem para isso. E toda conexão nossa, como humanidade, com a realidade do planeta, toda conexão é baseada no nosso contato com estes centros, ou é baseado naquilo que estes centros nos transmitem, hierarquicamente, através de instrutores, guias que nós poderemos ter nos planos internos, ou que transmitem diretamente às nossas mônadas ou aos nossos núcleos mais profundos. O trabalho destes centros, para eles chegarem a nos transmitir este propósito, e para que este propósito, para que esta consciência do plano evolutivo chegue até nós, isto é, para que as nossas mônadas, as nossas almas, os nossos corpos tenham condições de responder a esses impulsos, tenham condições de perceber esta vontade, de sentir este amor, ou de absorver esta inteligência. Para isto precisa muito trabalho. E esse é o trabalho das hierarquias destes centros. Para efeito de nós enriquecermos o nosso trabalho de vigília, esse trabalho de vigília permanente, vamos procurar um ponto de vista que nos coligue com estes centros planetários na vigília permanente. Então, um dos trabalhos desses centros planetários ou dessas hierarquias é ficar afirmando como consciência o propósito evolutivo. Isto porque, como nós sabemos, existem verdadeiras batalhas cósmicas entre forças evolutivas e as outras. Então aqui, estes centros, ou estas hierarquias, eles procuram, com a sua vigília, com a sua focalização
com a sua consciência totalmente desperta, totalmente lúcida, procuram então focalizar este propósito, canalizar estas forças evolutivas para que tudo vá na direção evolutiva, porque este planeta está saturado pelas forças contrárias, pelas forças involutivas. Não só das próprias forças involutivas, como estão também canalizadas para eles forças involutivas expulsas de outras áreas do cosmos. De forma que estes centros trabalham muito, porque realmente esta luta e esta batalha é bastante forte neste exato momento deste planeta. Então, esses centros planetários e essas hierarquias constroem com a sua consciência continuamente essas afirmações. E quando uma hierarquia faz uma afirmação, aquilo passa a existir. Então, quando uma hierarquia afirma que a vontade maior, que o governo celeste central ou o logos planetário, que aquilo vai ser, isto vai ser. Mas até que seja, a luta é grande. E a aspiração, a consciência desses grandes irmãos, esta aspiração, de uma certa forma, é transmitida para nós. E se nós ficamos permeáveis a esta mesma aspiração que eles têm, se nós ficamos receptivos a esta afirmação que eles fazem, e isto para a humanidade de superfície é muito complicado, porque a humanidade de superfície é basicamente dividida neste ponto. Tem uma dualidade nela, nas mônadas. Então aqui, isto é um trabalho realmente não só fundamental, mas é um trabalho maior e que pode refletir sobre a nossa forma de viver, a nossa forma de estar aqui. Sem esse trabalho da hierarquia, seria impossível conter certos acontecimentos que destruiriam o trabalho evolutivo na Terra, porque as forças são realmente muito fortes. E é bom a gente saber disto, para a gente não brincar com isto, para a gente não levar isto superficialmente, já que estamos falando de centros fundamentais e de centros maiores. Então aqui está se falando estas coisas não para dar informações, mas está se falando estas coisas para que a gente reconheça o nosso lugar nisto. E para que a gente reconheça que instrumentos nós temos para ajudar nisto. O que nós temos, qual é o instrumental direto que nós temos neste centro espiritual para colaborarmos com isto? Isto é, para fazermos uma conexão com esta hierarquia, ou para fazermos uma conexão com estes centros planetários. Nós uma vez dissemos aqui que a vigília era o ponto central do trabalho aqui e do serviço aqui. Isto não foi muito explicado, porque estava se falando da vigília do ponto de vista de quem ia fazer vigília. Mas a vigília não foi instituída aqui para nós, porque nós podemos fazer vigília por nossa conta em qualquer lugar e não precisamos de trabalho instituído para isso. Mas a vigília foi instituída aqui para que ela tivesse uma síntese forte e poderosa das nossas intenções evolutivas e das nossas afirmações no caminho evolutivo, para que aqui houvesse um núcleo vigilante, para que aqui houvesse um núcleo de energia em vigília. Note que nós estamos em vigília individualmente, mas ali se forma um núcleo vigilante, que é um núcleo formado
pela nossa intenção, pela nossa aspiração ardente de colaborar com esses irmãos, de sermos como prepostos aqui nesses níveis onde as forças involutivas estão soltas e dominam. Cristo chamava estas forças de príncipe deste mundo. E quem está envolvido mais diretamente com o príncipe deste mundo somos nós, que somos mônadas encarnadas. Nós, as mônadas encarnadas, estamos aqui no reino destas forças involutivas. Então, o nosso papel aqui é fundamental. Nós não poderíamos lidar com estas forças diretamente. Estas forças são muito mais fortes do que a humanidade toda junta. E quem já as percebeu sabe o que são em parte. Então nós não vamos lidar diretamente com estas forças, mas nós vamos nos colocar em condições, nós vamos nos colocar num alinhamento e num estado de desperto e de atenção para que a energia destas hierarquias ou para que a energia destes centros planetários possa ser canalizada até na vida prática. E isto depende das mônadas encarnadas. Porque este controle, este cuidado, esta vigilância, que é um estado normal desta hierarquia, manter este equilíbrio para que o planeta não se desintegre antes do tempo, isto é um trabalho contínuo, isto é o trabalho da hierarquia e é o trabalho destes centros. E o trabalho destas mônadas encarnadas é afinar com este mesmo estado de atenção. Então, quando nós estamos no serviço da vigília, nós não estamos desafiando nada disto. Então nós não estamos apresentando a vigília como nenhum desafio a isto, porque isto não é o nosso papel. O nosso papel é nos afinar, o nosso papel é nos alinhar, é nos harmonizar com o estado de vigília. Porque é só nesse estado de vigília, é só nesse estado de perfeita calma, e nesse estado onde nós não estamos em nenhum sentido adormecidos, e nem inertes, e nem cansados, é nesse momento em que nós estamos totalmente despertos, prontos, que nós estamos naquela tensão positiva, naquela tensão que podemos receber qualquer coisa que venha do alto, qualquer coisa que venha do alto. Mas esse qualquer coisa, em princípio, é a energia desta hierarquia. São as forças desta hierarquia que estão nos preparando para ser hierarquia num ciclo futuro. Mas para a humanidade ser hierarquia em um ciclo futuro, ela precisa neste momento estar aprendendo a ser hierarquia. E hoje se aprende a ser hierarquia no momento em que a hierarquia vai nos mandando as provas de contato com estas forças e vai nos mandando os recursos para irmos lidando com estas forças. No princípio em nós mesmos e depois no ambiente e depois um pouco mais além. Mas isto nós não temos que nos preocupar com isto, só temos que saber que o nosso caminho é este. Que ninguém está aqui para estar inconsciente desta luta grande, cósmica. Ninguém está aqui para ignorar esta luta. Nós estamos aqui para, chegando num certo momento da nossa evolução, tomarmos consciência desta luta. E saber que não podemos brincar com isto. Então o que é evolutivo é evolutivo. O que para a nossa consciência deixou de ser evolutivo, aqui tem que tomar uma atitude. Porque senão se fica com uma porta aberta para que essas forças involutivas comecem a atuar. E aqui a hierarquia
não pode interferir além de um certo ponto, porque nós temos livre-arbítrio. Então aqui nós temos que saber do que se trata, temos que saber em que planeta estamos e o que a hierarquia faz aqui, entre outras coisas. E que os nossos próximos ciclos será dentro deste trabalho. Claro que a Terra estará muito mais liberta disto tudo quando nós chegarmos a ser hierarquia, porque até lá muito trabalho foi feito. Mas neste momento, enquanto este trabalho está em curso, nós não temos que ficar só olhando para isto. Nós temos que saber que nós temos uma parte nisto. E a nossa parte parece que é não ceder. Então, aqui, é preciso ter isto claro. E ter esta grande oportunidade, que é um ambiente para se fazer vigília, de uma forma digna e nobre, e não brincar com isto. E não ter isto como um exercício espiritual como tantos outros, exercício espiritual de alinhamento, exercício espiritual de meditação, de concentração, tudo isso é verdadeiro, nós conhecemos todos esses aspectos da vigília já. Mas a esta altura, quando voltam com este tema, então aí é bom que a gente aprofunde um pouco este tema, porque revigorar o trabalho de vigília aqui, como pede esta pessoa, não se pode revigorar se nós não tivermos consciência do que estamos fazendo. Então se vê que a esta altura não basta mais nós estarmos fazendo vigília só pelo nosso processo individual de alinhamento com o eu superior e com o Modra. Isso não basta mais. Aqui precisa que nós tenhamos mais conhecimento do que está se passando. Mais conhecimento do sentido desta vigília aqui, do sentido deste trabalho aqui. Então, este trabalho aqui é uma miniatura, uma preparação para nós, como veículos, como almas e como mônadas, é uma preparação para nós um dia estarmos assumindo este trabalho numa outra fase da Terra, numa outra fase do planeta, no qual as energias divinas já estarão muito mais implantadas na humanidade, despertadas na humanidade, então o quadro será outro. E esse quadro está presente hoje também nas nossas consciências. Mas, como a situação planetária atualmente está chegando no seu ponto mais crítico, porque para alguns já chegou, mas para outros ainda não chegou porque vem menos. Então, como tem uma visão menor, acham que ainda não chegou. Mas quem tem uma visão maior sabe que nós já estamos no ponto. Então aí, isto reflete no comportamento diário das pessoas, no ânimo, na energia das almas, reflete na harmonia dos planos sutis. Por planos sutis, nós entendemos o etérico, o astral e o mental. E isto reflete também como serviço e como intensidade de trabalho nos níveis além do mental, onde no espiritual, no monádico, nós estamos sendo muito impulsionados, estamos sendo muito estimulados pela hierarquia para nos preparar para essas transições e para nos preparar para tomarmos o lugar desta hierarquia em um ciclo futuro, porque esta hierarquia que está aqui tem trabalhos maiores além desta Terra. E estas mônadas encarnadas formarão a futura hierarquia planetária. Então, este trabalho de vigília aqui, ele não é um trabalho de 10 minutos, que a pessoa fica em vigília 10 minutos, ou que a pessoa faz uma noite de vigília. Isto é um trabalho individual. A proposta aqui no centro é que haja uma vigília permanente, é que haja um estado permanente de atenção, um estado permanente de
tensão positiva, de alinhamento com o alto. E nós só podemos ter este núcleo positivo, nós só podemos ter este núcleo bem desperto. Bem desperto é o contrário da inércia, o contrário do cansaço, o contrário do sono, o contrário do desânimo, o contrário do desinteresse, da indiferença. É o contrário de tudo isso. É um estado de desperto, é um estado de vigília, é um estado de estar pronto e disponível para tudo, incondicionalmente, não humanamente, como cada um de nós está, com cada um com suas limitações. Independentemente de cada um de nós não estar neste estado permanentemente, independentemente disto, nós temos que ter aqui um núcleo que represente este estado. Então eu não posso estar neste estado de desperto, em contato, disponível incondicionalmente para o que for o tempo todo. Mas eu posso, em grupo, manter este estado. Porque quando eu estiver sintonizado, eu estou construindo este estado, ou eu estou mantendo este estado. Então, uma coisa é o nosso trabalho individual junto à vigília, e o nosso relacionamento junto à energia da vigília, isto é, junto à energia da atenção, de estar desperto, de estar atento, de estar pronto. Isto é um trabalho de cada um, é um trabalho individual. Outra coisa é o núcleo da vigília permanente. Outra coisa é esta vigília permanente instalada, implantada. Implantada porque nesses anos todos de vigília permanente, houve aqueles que mantiveram este estado, que construíram este estado, e esse estado está aí. Esse estado está nos planos sutis. Esse estado está nos níveis sutis do centro. Esse estado está concentrado nos níveis sutis, porque seres conscientes disso internamente construíram e mantiveram isto até agora. Resta a nós saber se vamos entrar neste grupo construtor, vigilante ou de manutenção desta vigilância, ou se vamos levar isto mais superficialmente. Dada a progressão da situação planetária, que já está afetando a mente e os corpos sutis de muita gente que não estava afetada, então aqui nós vamos ver coisas que alguns vão ficar admirados, porque como ainda são inexperientes, vão ficar admirados. Vão ver gente que não era afetada, ficar afetada e agir como todo mundo age. E nós temos que estar preparados para isso, porque isto é o tempo de hoje, isto é a época atual. Então nós temos que ter neste momento o núcleo da vigília, nós temos que ter neste momento a energia da vigília aqui, mais viva do que nunca, porque é neste momento que ela vai entrar em ação deste ponto de vista. Isto é, como núcleo, como centro de energia viva, desperta, disponível, a serviço, entregue à hierarquia, isto agora tem que ser mantido de forma especial. Então, neste momento, fica isto afirmado e seria bom que cada vigilante, que cada ser dedicado a este serviço da vigília, seria bom que estes seres se apresentassem e vissem com a junta da vigília como eles poderiam estar distribuídos nos 12 horários, de forma que eles fossem distribuídos habilmente, de forma que ali tivesse sempre um verdadeiro vigilante. Ou que não se ficassem com intervalos muito longos, com gente fazendo a própria terapia e o próprio exercício, que também é muito válido, isso foi feito também para isso. Só que nós temos que ter uma compreensão maior agora, porque é agora que tudo está entrando num ponto crítico.
seria bom que nós fôssemos à vigília e realmente encarnássemos este núcleo vigilante, porque é de vigilância que nós precisamos. Isto é de vigilantes hierárquicos em miniatura, em ponto pequeno, que é aquilo que nós podemos ser, ativos, realmente ativos. E aqueles que são mais para a vigília individual, e aqueles que estão mais fazendo terapia, aqueles que estão mais indo lá porque a consciência os manda ir lá. No meio de tudo isto, precisa quem realmente faça vigília. Precisa de quem realmente esteja lá encarnando, ou ofertado para encarnar esta intenção, esta aspiração e esta voltagem que a hierarquia usa para conduzir o processo de transição da Terra sem maiores desastres kármicos para o planeta e para a humanidade. Então a vigília é um serviço muito amplo. A vigília é um pouco mais de você ficar lá quietinho, harmonizando o ambiente. Isto os passarinhos fazem, os coelhos que estão lá fazem, os lobos fazem, as flores fazem, os eucaliptos fazem, os lagartos fazem, as cobras fazem. Tudo isso está harmonizando o ambiente. Tudo isso são nossos irmãos menores e que entram nesse trabalho, que entram nesta harmonia e que fazem parte desta vigília. Mas nós temos que fazer um pouco mais. Nós temos que estar lá realmente como ofertantes, a sermos vigilantes, porque ser vigilante não é brincadeira. Ser vigilante não é ficar de plantão na porta de um lugar para não deixar entrar ladrão. Ser vigilante é ficar conhecido daquelas outras forças. E no momento que ficou conhecido daquelas outras forças, tem que estar muito mais vigilante para não ser atacado. E nós temos que saber disto para finalmente compreendermos o que estamos fazendo aqui, no setor vigília. Isto aqui é tão real que um dos maiores vigilantes deste planeta, que é Moria, ou Amar, como vocês queiram, um dos maiores vigilantes deste planeta, uma vez, falando destas forças, disse: eu sempre tive cuidado, tanto assim que fui assassinado poucas vezes em todas as minhas encarnações. Isto diz tudo. Porque basta você ser vigilante e você já entra na lista daqueles. E Moria disse: eu fui assassinado poucas vezes. Então aqui vocês veem o grau de oferta que está sendo feito para este grupo. O valor de se ter uma vigília permanente instalada. Para que nós possamos ter neste centro espiritual aquilo que nós chamamos de vigilância espiritual, que é outro tipo de vigilância. Porque tem esta vigilância, que é vigilância de defesa mesmo, que é a vigília dos guardiães, como são os nossos irmãos maiores, são os guardiães desse planeta. Então, este é um tipo de vigilância. E se esta vigilância é contínua, se esta vigilância é estável, se este núcleo se mantém em serviço realmente, então aqui começa a vigilância espiritual. Isto é, a energia deste núcleo começa a trabalhar no sentido de que a parte intelectual dos seres não se entorpeça, porque estas forças atuam nos planos básicos, no plano físico,
no plano etérico, no plano emocional e no plano mental, mas existe um tipo de forças destas que entorpece a parte intelectual das pessoas. Então, um indivíduo com o intelecto entorpecido, ele faz coisas fora da lei para ele, justificando para si próprio por que está fazendo. Isto significa entorpecimento ou início de entorpecimento intelectual. E aqui é que entra a vigilância espiritual. Existem certos membros da hierarquia, como Antuak, que estão nesta vigilância espiritual, que estão lidando com esta parte do intelecto, a parte compreensão, a parte consciência que pode compreender aquilo que está aí para ser compreendido, que é necessário que a gente compreenda para não fazer o jogo das outras forças. Então, esta vigilância espiritual é o passo que este núcleo tem que dar aqui. O passo a ser dado não deveria ser nós sermos chamados para não esquecermos, para sermos pontuais, estas coisas de criança, de cumprirmos os horários. Isto aqui não devia nem existir a esta altura. O passo não é conseguir fazer isto corretamente, porque isto deve estar sendo feito por alguns, porque senão não existiria. Isto existe formado. O passo que tem que dar é ir além desta vigília de defesa, ou desta vigília de guardiães. O passo a ser dado é que aquela energia esteja vitalizando o intelecto dos indivíduos, que esta vigília esteja ampliando, estimulando a compreensão espiritual destas mônadas encarnadas, isto é, destes veículos, porque as mônadas têm quem as inspire lá no plano cósmico, destes veículos que precisam de inspiração, de fortalecimento e de vitalidade intelectual na compreensão, porque se compreenderem o que estão fazendo, se compreenderem aonde estão, se compreenderem qual é o trabalho, se compreenderem para que nós estamos aqui, então esta vigília muda de ponto. Porque tem gente muito boa com o intelecto entorpecido neste planeta. Isto é, você tem capacidade para espiritualmente perceber, compreender e não pode, porque está entorpecido. É isto que a vigília tem que fazer agora. É isto que a energia da vigília tem que dar, tem que doar. É nisso que a energia da vigília tem que atuar. Porque aí, cada um que se aproxima desta atividade da vigília, ou cada um que telepaticamente faz contato com este núcleo vigilante que existe aqui nesse centro, qualquer contato que haja com isto, há uma estimulação espiritual. E isto é muito importante neste momento planetário para o alinhamento dos corpos, para o alinhamento do mental com núcleos superiores, e o mental não ficar no mental comum, no mental normal. Quantos seres se perdem porque o mental fica funcionando no nível normal? Quantas almas que deveriam estar inteiras no trabalho do plano e estão divididas por todos esses caminhos destas forças? Olha, aqui é preciso clareza intelectual, em nível de espírito, para que se possa perceber estas coisas mesmo, na própria consciência, e depois, então, seguir aquilo, diz, você tire o pé da outra canoa, porque você tem que estar com o pé numa canoa só. Isso de pé em duas canoas, isto é a situação normal da humanidade. Mas a vigília é feito para tirar estas criaturas ou para tirar estas consciências desta situação.
Então, um centro espiritual como este, no seu setor vigília, tem esse trabalho de vigiar, de defender, de guardar. Agora, e o outro trabalho? Será que quem está sentando lá para fazer uma vigília ou se conectando telepaticamente com esse trabalho, será que quem está pensando em vigília sente este estímulo? Sai deste torpor, deste intelecto normal? Este intelecto normal é aquele que funciona na base de coisas materiais. Então, veja, este é o passo que o setor vigília deve dar, que a energia da vigília deve dar aqui. É este o passo. Isto é o que está aqui para ser feito neste momento. Isto é, nós não estarmos só cumprindo horários. Isto não é digno do momento que nós estamos vivendo. Isto não é digno da tarefa do centro. Não é digno. Então aqui é preciso uma revisão deste assunto, como estamos fazendo hoje, em termos como nunca foram feitos, porque nós vimos até hoje o nosso lado lá na vigília, mas agora estamos vendo o lado da necessidade maior. E este lado de por que existe esse serviço aqui, por que existe esse trabalho aqui, diante de uma luta, diante de uma situação que nestes planos ainda não está de todo resolvida. Então aqui é preciso realmente uma revigoração. Mas esta revigoração parece que não é nada de material. Esta revigoração é uma compreensão. E a gente se recolocar. Porque alguém pode estar ficando desmotivado por não estar colocado direito, por não ter atualizado a sua colocação, por ter demorado demais na colocação primária. Mas ele precisa se colocar de outra forma para se sentir revitalizado. Porque a nossa energia, o nosso estímulo, ou a nossa consciência, a nossa capacidade de ser, de servir, isto é renovado continuamente. Mas nós temos que reciclar a nossa posição. Nós temos que ver qual é a nossa posição. A esta altura, se nós estamos indo lá para fazer o exercício próprio, o nosso caminho é ir ficando desanimado. Porque não é para isso mais isto. A situação planetária evoluiu. Então a nossa posição diante das coisas tem que evoluir. Nós não estamos mais aqui para tratar de nós. Não estamos. Quem continuar a tratar de si aqui vai ficando desmotivado, porque isto não é uma posição que corresponda mais. Porque se uma pessoa está se esforçando para fazer uma coisa, ela tem uma resposta do alto. Ela tem uma ajuda extra do alto. E essa resposta, esta ajuda extra do alto, trazida pelo esforço dela, trazida pela boa vontade dela, esta coisa do alto se introduz aqui na vida terrena. Então, é uma forma de servir você estar se esforçando para fazer vigília. Porque isto tem uma resposta. Se você não está se esforçando, isto nunca desce. Esta capacidade, esta possibilidade de manter este equilíbrio entre estas forças, as evolutivas e as outras, esta capacidade de estar aí como guardião, ou como equilibrador, ou como dissolvente, ou como transmutador, isto é o que precisa ser desenvolvido. E isto é o que se passa no trabalho de vigília. Isto é o que acontece como aprendizagem para nós no trabalho de vigília. É isto que nós estamos aprendendo. E muitos são muito ajudados ali. Muito ajudados a chegar neste estado. Hoje me pareceu que nós precisávamos ter as ideias claras sobre isto.
porque senão ficávamos sempre no nível de quem está indo lá para fazer próprio trabalho de conexão, o que é muito importante. Mas isto, na atual situação do planeta, não basta. E se não se der este passo de esquecer de si por uns momentos, se não se dá este passo de ficar esquecido de si lá, nesta vigília, então não se sobe este degrau, ou não se entra por esta porta. E aí, a hierarquia fica trabalhando lá em cima, no plano dela, com menos canais aqui, com menos prepostos aqui. Você tem que ter uma intenção e um propósito. Você tendo este propósito, você tendo esta intenção de servir, você ofereça isto para a hierarquia. Ofereça para a hierarquia de um modo geral. E todas as ofertas são aceitas. Todas as ofertas são aceitas. Porque há necessidade de verdadeiro serviço em todos os níveis, desde aqui do nível físico. Em todos os níveis há necessidade disto. Agora, aqui, já que tem um centro espiritual materializado, manifestado, uma das tarefas deste centro é colocar esta energia da vigília ativa no etérico, no etérico. Sabem o que é etérico, né? É quase físico. Então, uma das tarefas desse centro é colocar a vigília no etérico, aqui. Isto é simples, porque você pode estar em qualquer tarefa, mas etericamente você está trabalhando nisto, servindo nisto. E eventualmente nos planos mais internos também. De forma que aí é preciso esta intenção muito firme, depois de nós termos tido uma informação mais específica, um pouco mais atualizada. Em geral, quando se ouve uma coisa desta, é porque a gente está na hora de fazer isto, porque senão não ouviria. Ou ninguém falava, ou quando alguém fala a gente não escuta. Mas quem está escutando é porque está na hora de fazer isto. Então depois não se lamente se sentir desvitalizado. Não se lamente se sentir perdido. Não se lamente, porque a coisa está aqui. Que é quando se conscientiza, é porque é a hora de fazer. A menos que a gente não conscientizou, ou que não ouviu, isto é outra coisa.